Meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da EBD Inovadora, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje, uma lição muito importante, muito especial, com certeza vai abençoar as nossas vidas, impactar as nossas vidas, e nós estaremos então aí sendo abençoados por esta palavra. Meus amados irmãos, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Neves, pastor na Assembleia de Deus, em Belém do Pará. E hoje eu quero convidar você para estar conosco na nossa sala de aula. É a sala de aula da EBD Inovadora. Então, sejam todos bem-vindos e vamos juntos aí construir uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso, uma EBD de resultados. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude, se inscreva, aperte o sininho de notificações para todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui no canal, você seja avisado, você seja notificado. E aí você pode também estar comentando, deixando um comentário, uma pergunta ou uma contribuição nos assuntos que nós estamos aqui abordando. Você pode estar deixando a sua mensagem, você pode comentar de que lugar você está nos acompanhando, qual é a sua cidade, qual é a sua igreja, qual é a sua atividade na Escola Bíblica Dominical. Deixe a sua mensagem, nós estaremos lendo, né? Nós lemos todos os comentários dos nossos irmãos e respondemos também esses comentários. Então você pode estar comentando e junto nós estaremos aí construindo uma EBD inovadora. Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. A nossa lição de hoje, ela tem 3 objetivos que nós precisamos buscar alcançar ao expor a nossa aula na nossa classe. O primeiro objetivo é testemunhar que Jesus é o centro da nossa fé. O segundo objetivo, praticar uma vida de serviço aos irmãos. E o terceiro objetivo, compreender a dimensão espiritual do culto. Então, esses são os nossos objetivos, os objetivos dessa lição, que nós precisamos nos esmerar para alcançar esses objetivos ao expor a nossa lição de hoje. Tá bom? Vamos lá. A nossa lição de hoje é a lição de número 9 e traz o assunto Marcos 11 e 12, a entrada triunfal do servo. O nosso textuário: tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Marcos capítulo 11 e o versículo 9. Verdade prática. Vida de aparências não impressiona a Deus. O Senhor ordena que seu povo dê frutos. Então, meus irmãos, essa verdade prática é muito interessante e muito importante nós analisarmos, né, e compartilharmos com nossos alunos para essa vida de aparências que às vezes muitos cristãos querem levar. E com a vida de aparências, nós podemos até impressionar um amigo, impressionar nossa liderança, mas não podemos impressionar Deus, porque o que o Senhor quer da nossa vida é uma vida de frutos. E podemos até analisar aí em 2 aspectos, para a salvação e para o reino de Deus. Então, no primeiro aspecto, para a salvação, nós podemos aí lembrar dos frutos do Espírito: mansidão, temperança, domínio próprio. Então, isso daí são frutos que nós que somos salvos precisamos apresentar como ali uma marca, da nossa salvação, um testemunho de que já somos salvos. E no segundo aspecto, esse fruto que nós precisamos dar é com relação ao reino de Deus. O que nós estamos fazendo ou que contribuição nós estamos dando para o crescimento da obra de Deus, do reino de Deus? Qual é a nossa atividade? Qual é a nossa tarefa? O que nós estamos fazendo? Então isso é importante porque o Senhor não está interessado no exterior e não está interessado em aparência. O que Ele quer é realmente uma vida frutífera e nós precisamos aí dar frutos, contribuir, ajudar para o crescimento e a expansão do reino de Deus. A nossa leitura bíblica encontra-se em Marcos capítulo 11, versículos 1 ao versículo 19. Então, quando você estiver fazendo aí o seu plano de aula, você vai estar lendo essa passagem que vai ser aí a base, para o estudo dessa lição. Meus amados irmãos, nós estaremos
vendo aí os capítulo 11 e capítulo 12 de Marcos, fazendo uma abordagem nessa pré-aula aqui da Escola Bíblica Dominical sobre esses capítulos, aonde Marcos ele vai apresentar, especificamente nesses 2 capítulos, a figura de Jesus, o servo, mas na função de rei, juiz e profeta. Então nós vamos estar vendo essa abordagem nessa lição de hoje, Marcos apresentando Jesus aí, desenvolvendo essa função de rei, juiz e profeta. Só lembrando, meus amados irmãos, que nós estamos vendo nesses capítulos, do capítulo 11 ao capítulo 15, nós vamos estar vendo a última semana de vida do servo, onde nós estaremos vendo aí nesses 6 dias de vida do mestre, nós estaremos vendo então o seu sofrimento, o martírio, a sua ida à cruz, ao Calvário, e nós vamos ver a sua morte e a sua ressurreição. Então, é a semana da Páscoa, é a última semana de vida do Senhor. Estaremos analisando, então, esses últimos dias da vida do Messias. Primeiro ponto da nossa lição traz o seguinte tema: servo e rei. Nós estaremos, então, estudando nesse primeiro ponto 3 subpontos, que é preparativo em comum, entrada triunfal e saída discreta. O primeiro subponto, meus irmãos, é preparativo em comum. Marcos capítulo 11, o versículo 2, que diz da seguinte maneira: E disse-lhes, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Então, meus irmãos, nós já vimos em lições anteriores que Jesus ele tem uma vida muito dinâmica, muito ativa, visitando as regiões dos gentios, indo da Galileia, Cafarnaum. Então, Jesus ele vai transitando, levando a mensagem do reino, curando as enfermidades, mostrando a sua autoridade sobre os demônios. E agora ele continua marchando para Jerusalém. Ele está indo em direção ao seu propósito. Ele levou a mensagem, passou por várias cidades, mas em nenhum momento ele saiu de rota, ele perdeu o foco, ele saiu do trilho, que a sua maior missão é marchar para Jerusalém, aonde será o seu triunfo, onde ele vai cumprir o seu maior propósito, que é morrer no lugar dos pecadores. Então, apesar dele passar por várias cidades, mas ele continua focado na sua missão de ir para Jerusalém. E ele chega, então, aqui, nessa análise que nós estamos fazendo, ele chega no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras, ela tem cerca de 91 metros, mais alto do que a cidade de Jerusalém. E é um local historicamente associado à manifestação do Messias. Profetas relataram sobre isso. O profeta Ezequiel, no capítulo 11, ele fala sobre isso, faz uma referência a este local, fazendo esse paralelo, essa referência tanto ao local do Monte das Oliveiras quanto o Messias. Então os profetas falaram sobre isso. Jesus ele está seguindo no trilho, cumprindo a sua missão, cumprindo aquilo que os profetas falaram a seu respeito. Jesus chega ali, o seu objetivo é ir para Jerusalém, mas ele para ali no Monte das Oliveiras e ele chama os seus discípulos, chama 2 discípulos e envia para que esses discípulos ele vá até a cidade vizinha, a aldeia vizinha, e lá ele pega emprestado um jumentinho. E Jesus diz, olha, um jumento que nenhum homem ainda montou. Então vocês vão pegar e vão trazer esse jumento para mim. Então seria esse jumento utilizado na entrada triunfal de Jesus. E nós precisamos compreender aqui, meus irmãos, a vida de Jesus está no centro da vontade de Deus. Nenhum momento perdeu o controle ou saiu da vontade de Deus. Não há surpresa na trajetória de Jesus. Não há improvisações, porque a vida de Jesus foi um plano traçado desde a eternidade. Então, o que é interessante nós entendermos aqui, meus irmãos, é desse primeiro subponto, que é o preparativo em comum, que
Jesus chama os discípulos, eles vão, pegam o jumentinho, trazem até o Senhor. Jesus vai usar então esse jumentinho e vai entrar em Jerusalém, assim como foi profetizado no Antigo Testamento. Jesus vai entrar de forma simples, humilde, sem ostentação militar, porque a sua missão é espiritual, o seu reino é espiritual e a sua missão é morrer por nós, morrer em lugar dos pecadores. Então, Jesus ele vai partir então para a sua entrada triunfal, que é o nosso segundo subponto deste primeiro ponto. O segundo subponto da nossa lição é a entrada triunfal. Marcos capítulo 11 e o versículo 9, que diz da seguinte maneira: tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É importante nós lembrarmos aqui, meus irmãos, que nós estamos vivendo esse contexto aqui, o período da Páscoa. E nesse período, a esperança do povo, né, que almejava pela libertação, ansiava pela libertação, ela é aflorada, ela é intensificada, porque eles estão vivendo o momento da Páscoa, o tempo da Páscoa. Isso remete ao Antigo Testamento, quando no momento da Páscoa, Moisés ele sai do Egito com todo o povo de Israel. Então, o povo de Israel é liberto ali naquele momento, depois, após a Páscoa, e toda a Páscoa que o povo de Israel, que o povo de Deus participavam, essa libertação do povo, né, era aflorada. Então, eles se identificavam nesse momento, porque eles viviam numa situação de opressão, oprimidos, né, por Roma, pelo Império Romano. Então, no momento da Páscoa, era o tempo que a esperança ela era reavivada. E o povo vivia esse momento, vivia essa expectativa, né, da libertação, da aparição do Messias, o rei de Israel, para libertar o povo, para libertar da opressão do Império Romano. Então essa era a expectativa do povo. E aí o texto que nós lemos fala, né, dessa entrada, quando Jesus ele desce do Monte das Oliveiras, tanto o povo que vinha com ele, quanto os que estavam lhe aguardando, que estavam vivendo esse momento da Páscoa, eles começam a clamar, eles começam a gritar e clamar e dizer, não é, Hosanas, bendito que vem em nome do Senhor. Então, porque havia ali todo um clima messiânico, né? Nesse tempo, pairava ali um clima messiânico, olha, o Messias vai se manifestar, o nosso libertador, então havia tudo isso. Então, eles estendiam os ramos, né, de estendiam as suas vestes pelo caminho. E Jesus, para que Jesus passasse por ali, Jesus era aclamado como rei. Né? Ele tem uma recepção de um rei sendo aclamado pelo povo. E a multidão estava ali alvoroçada, porque tinha essa expectativa, né, da libertação, de que o Messias iria se manifestar e acabar com aquele jugo. Era essa a expectativa do povo. Então, meus irmãos, a expectativa que o povo tinha era uma expectativa equivocada, porque eles aguardavam um general, uma entrada triunfal, a exemplo dos imperadores romanos, né, dos generais romanos, que quando os generais entravam, né, na cidade, após uma conquista, né, conquistar os seus inimigos, eles traziam, né, os prêmios, eles traziam os inimigos aprisionados, então tinha aquela entrada triunfal, era o triunfo dos generais romanos, era aclamado pelo povo, e eles entravam ali festejando, né, montado em carruagem de ouro, um grande exército. Então essa era a expectativa ali dos judeus, aclamando Jesus como um libertador, esperando, e tinham essa expectativa. Porém, Jesus era diferente dos generais romanos. Jesus não veio montado em uma carruagem de ouro, ele veio montado num jumentinho. Não havia ali um grande exército, né, militar, o que haviam eram servos, eram pessoas humildes, pessoas do povo, que haviam sido curadas, que haviam sido libertas
né? E estavam ali clamando por socorro, hosanas, bendito que vem em nome do Senhor. Então, clamavam, né? Socorre-nos, ajuda-nos. E reconheciam, né, Jesus como rei. Então, essa expectativa equivocada vai fazer com que aquelas pessoas venham olhar Jesus de um modo diferente. E alguns até dizem que muitas dessas pessoas que estavam aqui clamando, né, aclamando Jesus como rei, recebendo Jesus ali como rei e Messias, essas pessoas, muitas delas, seriam as mesmas que estariam pedindo a morte de Jesus, pedindo que Jesus fosse crucificado. Então, meus irmãos, a entrada triunfal de Jesus era diferente. Era uma entrada simples, era uma entrada sem ostentação, humilde, porque o seu maior objetivo era morrer em lugar dos pecadores. Aí nós vamos entrar para o terceiro subponto, que é saída discreta. Marcos, capítulo 11, e o versículo 11, que diz assim: E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Meus irmãos, nós vemos aqui na entrada triunfal, Jesus sai do Monte das Oliveiras, entra em Jerusalém, é aclamado rei, mas aquela expectativa do povo, ela é frustrada. O povo fica decepcionado. Então, de repente, Jesus, ele olha e a multidão já se dispersa. Já não havia mais ali a multidão. Da mesma forma que aquela multidão aparece, né, de uma forma misteriosa, da mesma forma também ela desapareceu, decepcionada, porque Jesus ele vem não da forma que eles esperavam, da forma que eles estavam aguardando. Então o relato termina de forma inesperada. A entrada de Jesus no templo se dá sem alvoroço e sua saída de Jerusalém é discreta, partindo com os 12 para descansar em Betânia. Então Jesus chega, a multidão é decepcionada, porque não é o que ela está esperando, eles se dispersam, aí agora Jesus entra no templo, já não tem aquela grande multidão, porque eles já se dispersaram, Jesus observa ali tudo, e o texto diz que ele se retira e vai para Betânia, né, junto com seus discípulos. Os próprios discípulos não conseguiram também compreender, porque os próprios discípulos eles também tinham essa esperança de um Messias, né, de um general, de alguém que vai libertar o povo judeu, o povo de Israel, dos seus opressores. Então o comentarista coloca que os próprios discípulos eles só teriam essa real compreensão, né, após a glorificação do Senhor. Então, somente após a glorificação é que os discípulos teriam essa compreensão, que Jesus, a missão dele é espiritual, o reino dele é espiritual, e a missão era morrer. A missão de Jesus era sofrer e morrer no nosso lugar. Então, só mais tarde os discípulos vão compreender isso. Mas essa triste desatenção espiritual contrasta com o olhar aguçado de Jesus. Jesus, apesar dele ser ali desprezado, não terem valorizado ele, mas ele está atento, ele está observando tudo, ele está analisando todos os detalhes da festa, do templo, dos líderes religiosos da época, do povo. Jesus ele está atento a tudo, ele não perdeu o foco aqui. Então Marcos diz que ele observou a tudo nessa primeira visita ao templo, ou seja, ele fez uma inspeção espiritual minuciosa. O juízo de Deus estava preparado. Então, de rei, como ele havia sido aclamado, agora ele passará a função de juiz. Então, esse é o nosso primeiro ponto. E nós vamos passar para essa nova função, do servo, não mais como rei. Ele já foi aclamado rei na sua entrada triunfal. O seu triunfo não era a conquista de um exército, como os generais romanos. O seu triunfo era justamente a morte. Ele estava indo triunfante enfrentar a sua missão,
que era o Gólgota, que era o Calvário, que era o sofrimento, que era a morte para morrer no lugar dos pecadores. Só que agora Marcos vai apresentar ele não mais como rei, mas como juiz. Então, o segundo ponto da nossa lição é servo e juiz. O primeiro subponto é figueira estéril, Marcos capítulo 11, versículo 14, que nos diz assim: então lhe disse Jesus, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Meus irmãos, Jesus, ele, após entrar em Jerusalém, ser aclamado rei, ele vai para o templo, observa tudo, como nós falamos, e agora ele vai para Betânia descansar. No dia seguinte, logo cedo pela manhã, quando saíra de Betânia, Jesus teve fome. E o texto diz que ele avista de longe uma figueira com folhas. Então ele se dirige a ela para ver se achava algo para comer. Todavia, o texto diz que ele não achou nada naquela figueira, somente folhas. Então, na presença dos discípulos, Jesus ele dá uma declaração para aquela figueira, uma maldição. E ele diz, nunca mais coma alguém de ti fruto. A figueira secou desde a raiz. Jesus profere ali uma palavra e a figueira seca. Os discípulos observam aquilo. Contudo, essa era uma árvore com muitos sinais de fruto. Meus irmãos, é importante nós atentarmos aqui que o que aconteceu nessa passagem, de Jesus procurar frutos ali na figueira e não encontrando, amaldiçoar essa figueira, Jesus ele tem todo o poder nos céus e na terra. Da mesma forma que ele falou para a figueira, para que ela nunca mais desse fruto, que ela morresse, e isso aconteceu porque ela secou, o texto diz que ela secou desde a raiz, ela morreu completamente. Ele poderia ter falado para aquela figueira dar frutos, e logo ela se encheria de frutos. O seu poder, tanto para matar, seria o mesmo usado para fazer aquela figueira dar frutos. Mas o que nós precisamos entender aqui é que isso é um sinal profético. É uma experiência por discípulos e um sinal profético da parte de Deus contra a liderança religiosa ali de Jerusalém e contra o templo, como nós vamos ver aqui a seguir. Então é importante nós entendermos isso. Não é que Jesus quis matar aquela figueira, ele está dando uma lição. Então, em sentido simbólico, a maldição da figueira representa justamente o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre a hipocrisia e a infrutuosidade da liderança espiritual de Israel e do templo. Apesar da exuberância, e das aparências, assim Jesus não amaldiçoou a figueira, apenas porque não tinha fruto. Antes, ele a usou para proclamar esse sinal profético, como antigos profetas já haviam feito também. Nós precisamos compreender aqui que este acontecimento não foi simplesmente porque a figueira não tinha fruto, mas era para dar esse sinal profético, essa lição para os discípulos. Então, aquele ato de Jesus falar a figueira e a figueira morrer, secar desde a raiz, era justamente um sinal profético do juízo de Deus sobre a liderança espiritual de Israel, sobre os religiosos e sobre o templo, que tinha toda a formosura, que tinha toda a aparência, mas aquilo que Deus queria não havia, que era justamente os frutos. Aí nós passamos agora, irmãos, para o segundo subponto, que é templo estéril. Marcos capítulo 11, versículo 17, que diz da seguinte forma: também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Então, meus irmãos, nós estamos falando de templo estéril, e Jesus observou isso, que o templo estava com uma aparência muito formosa, mas não tinha nada de fruto. Então esse era o juízo que ele havia proferido sobre aquela árvore. E olha a situação do templo. Mercadores vendiam ovelhas e pombos para o sacrifício com o único propósito
de obter cada vez mais maior lucro. Então essa era a situação aqui do templo em Jerusalém. O chamado pátio dos gentios, os mercadores, eles estavam ali, tinham tomado conta. Então eles vendiam ali a oferta por sacrifício. A lei determinava, que o povo de Deus, ao sacrificar, deveria levar a sua oferta, levar o seu sacrifício. Esse sacrifício teria que passar 7 dias sendo observado, para ver se não tinha nenhum defeito, nenhuma mancha. Então tinha um período ali de 7 dias de observação, Então era levado esse sacrifício. Mas o que estava acontecendo agora? Os mercadores haviam entrado e eles levavam a mercadoria, Era o povo que vinha de longe, também já tinha entrado nesse processo de corrupção, de forma irregular diante de Deus. Já saía das suas localidades sem as ofertas, porque já ia encontrar os mercadores vendendo. Não importa se era alguém que tinha posse, que tinha dinheiro, ou alguém pobre, os mercadores tinham ovelha, tinha pombos, que era justamente a oferta, demonstrando aqui para os mais pobres. Então eram ofertas superfaturadas, e havia esse mercado, essa venda no templo. E aí olha a situação, havia cambista para trocar moedas, com altas taxas de câmbio. Também era comum os próprios sacerdotes buscando enriquecimento ilícito e mancomunados com os vendedores, rejeitarem animais que os peregrinos traziam para o sacrifício, forçando-os a procurar os mercadores do templo. Tudo que estava acontecendo ali, havia um acordo com os sacerdotes, com a liderança religiosa. Então aqueles que vinham de longe, que traziam as suas ofertas, os sacerdotes rejeitavam e encaminhavam que eles fossem comprar nos mercadores. Então olha a situação. Estava junto os mercadores com os sacerdotes eles estavam enricando através dessa prática ilícita. Então Jesus ele viu tudo isso daqui. Jesus percebeu que a casa do Senhor tinha perdido completamente a razão de ser. Então eram as pessoas que vinham e não traziam os sacrifícios, eram os sacerdotes que muitas das vezes rejeitavam a oferta para que as pessoas comprassem dos mercadores, porque os mercadores iam vender de uma forma superfaturada e os mercadores iam ganhar e os sacerdotes também estavam ali de acordo com os cambistas, com os mercadores, também iriam ganhar. E aí Jesus ele percebe tudo isso. O templo tinha perdido a razão de ser. O culto a Deus estava profanado. O templo estava profanado. Então, Jesus promoveu simbólica limpeza espiritual no templo, quando expulsando os negociadores, derrubando mesa de cambista, impedindo que o templo servisse de atalho para transportes e utensílios e recipientes com mercadoria. Então, quando Jesus expulsa os negociantes, derruba ali todo aquele comércio, Jesus está simbolicamente promovendo aqui uma limpeza espiritual do templo. Jesus está ordenando aqui tudo aquilo que estava desordenado. Ao expulsar os comerciantes, os mercadores, acabar com aquela prática comercial, essa corrupção, a profanação do sagrado, Jesus ele promove essa limpeza espiritual. Não havia mais reverência, nem entre o povo, nem entre os sacerdotes. Então, o templo havia sido profanado de forma geral. Por isso, o servo foi firme em seu julgamento. Ao invés de casa de oração para todas as nações, o templo havia se transformado em covil de salteadores. Então, o julgamento do Senhor foi firme, foi duro, porque realmente o templo precisava de uma limpeza espiritual. Ele havia sido profanado pelo povo e pelos próprios líderes religiosos, pelos próprios sacerdotes. Aí nós entramos no terceiro subponto da nossa lição, que é fé frutífera e disposição para perdoar. Marcos capítulo 11, versículo 24
que diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Meus irmãos, todos esses julgamentos retratavam a triste condição espiritual da nação de Israel e do culto judaico. Tudo isso que nós vimos, né, aquele exemplo, aquela lição, aquele simbolismo da figueira está retratado aqui. Depois de condenar a religião sem vida e a perda de significado dos símbolos religiosos, Jesus ensina aos seus discípulos a respeito da fé frutífera. Então, após Jesus e os discípulos viverem aquele momento, presenciarem aquela situação do povo judeu, a profanação do culto judaico, Jesus aproveita para trazer algumas lições para os apóstolos, algumas lições para os discípulos. Então, meus irmãos, a primeira lição que Jesus dá para os seus discípulos da fé frutífera é aquela alicerçada na autoridade do Messias. É a fé que está depositada em Cristo, alicerçada em Cristo, aonde Cristo é o fundamento dessa fé. A nossa fé precisa estar depositada no Senhor Jesus. É a dimensão vertical do homem com Deus, né? Do Filho com o seu Pai Celestial. Não deve estar em coisas passageiras, não deve estar em coisas sem importâncias, mas a fé frutífera é aquela que deve estar alicerçada, arraigada em Jesus. A segunda lição que Jesus passa sobre a fé frutífera é fundada em um permanente espírito perdoador para com o próximo. E aí já é a dimensão horizontal do homem com o seu semelhante, do homem e o seu próximo. Então, nessa dimensão horizontal, nós precisamos entender que nós precisamos ter disposição de perdoar. E perdoar não é uma questão de sentimento, é uma questão de atitude. Eu preciso decidir amar, decidir perdoar, decidir perdoar. Então é uma questão de atitude, eu preciso tomar essa decisão de perdoar. Eu tenho um coração disponível, voltado a perdoar o próximo. Então não existe fé frutífera, não existe uma fé eficaz se eu não deposito essa fé em Deus, né, esse sentido vertical, e também se eu não amo o meu próximo, não perdoo o meu próximo, que é essa dimensão horizontal. Em outras palavras, é amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Então, essa é a fé verdadeira, uma fé ativa, uma fé que agrada a Deus. Uma relação frutuosa com Deus requer confiança plena em Cristo e disposição sincera de reconciliação com nossos semelhantes. Então, essa é uma fé frutífera, uma fé evidente, né, que tem uma confiança plena em Cristo e uma disposição, uma atitude sincera em perdoar e ter essa reconciliação com os nossos semelhantes. Glória a Deus. Aí, meus amados irmãos, nós vamos para o nosso terceiro ponto e vamos analisar agora Jesus, um perfil de profeta, né? Marcos nos apresenta Jesus como o servo e profeta. A gente já viu Jesus como rei, como juiz e agora como profeta. O primeiro subponto, nós temos a autoridade questionada. Marcos capítulo 11, verso 28, que diz assim: e lhe perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Nesse ponto aqui, irmãos, a gente observa a estratégia de emboscar, né, o servo de Deus. Então, por várias vezes, os fariseus, os herodianos, né, eles se unem para perseguir Jesus, para tentar pegar Jesus em alguma falta. E mais uma vez agora, nós vemos eles prosseguindo com essa estratégia para tentar pegar Jesus, né, sujeitando a diversos testes e a temas variados.
Então eles tentam de várias maneiras, de várias formas. É lícito curar no sábado? Olha, a lei manda fazer isso, e tu que dizes? E aí eles começam, olha, é lícito repudiar, o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E aí de várias formas, de vários temas, né, temas variados, eles vão testando para pegar Jesus. Então aqui, membros do Sinédrio colocam em dúvida uma das bases de seu julgamento anterior, né, a fonte de sua autoridade. Já haviam falado até que Jesus expulsava demônio, né, pelo chefe dos demônios. E aí, então eles tentam de todas as formas questionar Jesus. E aí eles fazem agora essa pergunta, né? Questionam sobre sua autoridade. Com que autoridade tu fazes isso? Quem te deu essa autonomia? Quem te deu essa autoridade? Né? Então eles fazem aqui a pergunta para o servo. E o servo responde com outra pergunta. Então, quando Jesus é colocado em prova ali, né, e questionado, não é que ele tenha fugido da questão, mas ele vai trazer aqui uma revelação, uma oportunidade, um ensinamento. Então, o servo responde com outra pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Olha aí a pergunta que Jesus faz. Seus inquiridores ficam atônitos, né? Eles ficam ali... foram pegos de surpresa, eles não esperavam essa pergunta, né? Eles ficam atônitos, porque se a resposta deles é positiva, entrariam em conflito consigo próprios. Se a resposta deles fosse negativa, eles entrariam em conflito com o povo, pois João era considerado profeta. Encurralados, os opositores respondem de maneira conveniente: não sabemos. A verdade, porém, é que a ignorância sobre as coisas de Deus era geral. Percebendo que não havia disposição para um diálogo sincero, Jesus encerra a conversa com firmeza. Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então, meus amados irmãos, os fariseus se unem mais uma vez com os herodianos e questionam a autoridade, né? A autoridade é questionada. Eles perguntam, né, com que autoridade tu fazes isso? Quem te deu essa autoridade? Para eles era uma situação, né? Então eles questionam a autoridade de Jesus aqui. Jesus ele responde com outra pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Então, olha a pergunta que Jesus faz aqui aos fariseus, aos seus opositores. Jesus deixa eles encurralados, sem saída. Porque se eles respondessem, olha, o batismo de João é do céu, né? E aí Jesus então ia questionar, então por que vocês não creram? Porque João Batista era considerado por todos um profeta. E ele já havia falado a respeito do Messias. Ele já tinha falado que Jesus era o Cordeiro de Deus. João Batista confirma o ministério de Jesus. Quando Jesus é batizado por ele, João Batista dá autenticidade ao ministério do Senhor, dá testemunho dele. Então, se os opositores de Jesus falam aqui, olha, é do céu, aí Jesus diz, então por que vocês não creram nele? E por que vocês ainda perguntam para mim, fazem essa pergunta, com que autoridade eu faço isso? Então, eles iam ficar sem saída. E se eles afirmam de forma negativa, não, era da terra, não era de Deus. Então, o povo ia ficar contra eles. Porque o povo sabia que João Batista era um profeta considerado, um profeta legítimo. Então não tinha saída para eles. Qual foi a resposta mais conveniente e pragmática? Não sabemos. Então quando eles dizem, olha, nós não sabemos, isso daqui era uma falsidade. Isso daqui era porque eles estavam sem saída e não queriam reconhecer o ministério e a autoridade de Jesus. Eles sabiam, conheciam, mas não queriam reconhecer. Então, como eles respondem de forma pragmática, de forma conveniente, para não ficar nessa situação, então eles dizem, olha, nós não sabemos. Aí Jesus encerra-lhe a conversa com firmeza. Ele diz, olha, então, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faça essas coisas.
Jesus não estava aqui buscando a aprovação do seu ministério com os fariseus, com os herodianos. Jesus estava focado, marchando agora já em Jerusalém, semana da Páscoa. Ele está marchando de forma humilde, simples, focado na sua missão, em direção ao Gólgota, em direção ao Calvário, para morrer no nosso lugar. Então ele não precisava da aprovação dos herodianos, dos fariseus, dos sacerdotes, não precisava da aprovação de ninguém. O próprio Deus já tinha dado essa autoridade quando no batismo, quando ele está sendo batizado por João, Deus se manifesta ali, diz: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo". Deus deu essa confirmação lá no monte, na transfiguração, aonde Jesus dá uma demonstração ali da sua glória, e Deus mais uma vez dá a sua aprovação, né, e manda que todos ali ouçam o seu filho, ouçam as palavras do seu filho. Então Jesus não está em busca aqui de uma aprovação. Então o que ele faz? Diante de uma resposta simplista, mentirosa, não sabemos, aí Jesus ele fala: olha, nem eu tampouco vos digo, nem eu tampouco vou falar para vocês com que autoridade, eu não preciso, eu não necessito disso. Então Jesus encerra ali a conversa com firmeza e resolve essa questão. Aí nós vamos para o segundo subponto deste ponto, que é responsabilidade e cidadania. Marcos capítulo 12, versículo 14, diz assim: chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a vontade, ensinas o caminho de Deus. Aí eles fazem a pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Meus irmãos, Jesus não tinha vida fácil. Seus opositores sempre estavam presentes ali, instigando, perseguindo, trazendo questionamentos acerca da sua autoridade, atrapalhando, querendo atrapalhar o seu ministério. Jesus realmente não teve vida fácil. Sua liderança não foi fácil. Desde o início, teve uma trajetória de muita luta, de muito sofrimento por parte de seus opositores. E aqui, mais uma vez, os fariseus e herodianos, eles eram inimigos. Eles não tinham acordo entre si. Mas para tentar pegar Jesus, para tentar expor Jesus aqui, e atrapalhar o ministério de Jesus, eles chegam a se unir para tentar alcançar o seu propósito nessa perseguição ao Messias. Então eles, mais uma vez, somam força contra Jesus. E aí, sabendo que pagar imposto era uma dor contínua para judeus devotos, perguntam-lhe se era lícito pagar tributo a César. Então eles sabiam do sofrimento do povo judeu, do povo de Deus, da opressão que o povo sofria, por altas taxas de impostos. E eles aproveitam isso aqui. E aí eles levam para Jesus e fazem essa pergunta. Primeiro eles fazem um discurso, Primeiro eles fazem ali um discurso mentiroso, enganoso, malicioso, para chamar atenção, dizendo que Jesus é verdadeiro, chama de mestre. E aí, em seguida, eles fazem essa pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? O que eles queriam com isso? Eles queriam, mais uma vez, impor uma situação complicada para Jesus, de uma maneira de conseguir colocar o povo contra o Messias. Eles precisavam, a qualquer custo, barrar o crescimento do reino de Deus, atrapalhar Jesus na sua missão de levar as boas novas, de libertar o povo. Então eles estão tentando a todo custo colocar o povo contra Jesus. Porque se Jesus responde: não, é lícito pagar tributo sim, aí o que ia acontecer? O povo ia ficar revoltado contra Jesus. Poxa, nosso libertador, o Messias, está dando credibilidade para essa exploração romana, dos nossos opositores. Olha o que ia acontecer.
Olha a situação que Jesus se encontraria. Então esse era o dilema. Se a resposta fosse positiva, as pessoas se afastariam de Jesus, pois elas odiavam pagar impostos. E se fosse uma resposta negativa, não precisa pagar imposto. Seria tido por revolucionário pelo governo. Então Roma ia considerar Jesus um rebelde, um revolucionário, e com certeza ele seria preso, e talvez até antes do tempo, e saindo fora do projeto de Deus, do plano de Deus, o qual Jesus estava focado, que era caminho do Calvário, do Gólgota, da morte, do sofrimento. Então esse era o resultado. Mas o que Jesus faz? Ele pede ali, uma moeda romana, um denário, e Jesus ele questiona de quem é essa esfinge, ou de quem é essa imagem na moeda. E aí eles respondem, olha, é de César. Aí Jesus, diante da resposta, Jesus fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, uma situação que para eles aparentemente não tinha saída, Jesus ele responde, de quem é essa imagem? É de César. Então está resolvido. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que nós vemos aqui, irmãos, que a gente precisa compreender? Deus é mais importante que César. Então, a sutileza e sabedoria da resposta consiste no seguinte, em reconhecer a legitimidade do governo humano, mas afirmando que a autoridade suprema da vida é de Deus. Então, nós precisamos entender isso daqui. Apesar de todos nós não gostarmos de pagar imposto, mas é necessário. Jesus ele estava falando aqui para o povo de Deus, Jesus ele estava falando aqui para os judeus o seguinte, olha, o governo ele trabalha para proporcionar benefícios para a sociedade, para proporcionar benefícios para o povo. Então, logo, é justo pagar imposto, porque o governo vai utilizar desse valor, dessa importância, para fazer tais investimentos. Então, é necessário. Então, esse governo, essa autoridade, é legal, é constituída por Deus. Então, o povo tinha, sim, que pagar imposto. O problema era um governo ímpio, injusto, que cobrava além daquilo que era para cobrar. Esse era o problema. Na realidade, é o problema de todo o governo. Mas se nós olharmos para a nossa realidade, a gente pode compreender isso. Eu tenho que pagar imposto? Sim, porque é desse valor, é desse imposto que você vai ter benefícios na saúde, na educação, infraestrutura, vai melhorar o seu meio de vida. Então, é através desse valor. O problema é quando o governo é corrupto. Então, o problema não está em pagar imposto, porque isso vai trazer melhorias para a gente. O problema é quando o governo é injusto, é ímpio, é corrupto, que em vez dele investir, ele usurpa. Então, esse é o problema. Mas Jesus está demonstrando aqui que sim, nós vamos dar aquilo que é de direito do governo, que volta para o povo através de benefícios, mas vamos dar aquilo que é de Deus para Deus. Então, Jesus ele afirma, e é importante nós entendermos aqui, que apesar do governo, apesar de César ser algo instituído e legal, mas Deus é supremo, está acima do governo humano, está acima da autoridade humana, Deus. Então, o que é de imposto para o governo, o que é de homem é para o homem, e a nossa vida é para Deus, que é a autoridade divina, a vida é de Deus. Então, que nós possamos compreender isso daqui, tá bom? Então, isso é responsabilidade e cidadania. Cristo é responsável, ele está de acordo com as autoridades, sim, mas precisa ser uma autoridade justa, comprometida, que pense no seu povo. Então, isso é responsabilidade e cidadania. Aquilo que é justo pagarmos, vamos pagar. E aquilo que é de Deus, vamos dar para Deus. Então, isso é responsabilidade. Todo cidadão tem responsabilidade com seu povo, com a sua nação, e precisamos sim estar enquadrado dentro dessa responsabilidade social, dentro dessa cidadania
usufruindo dos nossos direitos, mas cumprindo também com os nossos deveres. Como cidadão da terra, devemos cumprir com as nossas responsabilidades da terra e como cidadão dos céus, cumprir com a nossa responsabilidade também espiritual. Aí nós vamos para o nosso terceiro subponto, que é prioridade do amor. Marcos capítulo 12, versículo 30, que diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Entre os antigos rabinos, discutia-se quais mandamentos tinham maior e menor peso. Na ocasião, o servo, Jesus, é inquirido por um dos escribas a respeito do principal de todos os mandamentos. Em resposta, Jesus cita famosas confissões de fé da lei. Em síntese, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, ao ser questionado, ao ser perguntado, Jesus ele faz assim um resumo da lei, uma síntese. E ele fala, olha, os principais são esses: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele cita lá a lei, Levítico, capítulo 19. Aí a gente precisa entender que a nossa prioridade na vida é amar. A nossa missão da vida é amar. Afinal, foi o amor que fez Deus vir ao mundo como homem. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós já percebemos que o amor, ele é de Deus, ele procede de Deus. Deus é a fonte de amor e ele demonstra isso. O fato de Jesus ter vindo ao mundo para salvar a humanidade, para nos salvar, para morrer no nosso lugar. Então, isso é uma demonstração do amor de Deus. Também foi o amor que motivou Jesus a fazer 2 alertas finais no encerramento do capítulo 12 de Marcos. Um contra o orgulho dos escribas e outra contra o orgulho dos ricos. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que a prioridade na nossa vida é o amor. Deus é o nosso maior exemplo de ter amado toda a humanidade e chegar ao ponto de enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar, para morrer no lugar dos pecadores. A nossa vida deve ser pautada no amor, demonstração de amor. E foi isso que nós vimos na nossa verdade prática, que Deus ele não se impressiona com a aparência, porque ele quer ver frutos. Então, a prioridade para a nossa vida deve ser o amor. Esse é o fruto do Espírito que nós precisamos produzir. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, esse é o resumo da lei, uma síntese da lei que Jesus ele faz quando questionado por um rabino. Então, ele fala dessa prioridade na vida do cristão. Não podemos viver sem amor, não podemos servir sem amor. Que nós possamos cada dia ter uma vida cheia do amor de Deus e demonstrar isso através de cada ato, de cada ação que nós tivermos em relação a Deus e em relação ao nosso próximo. Aí nós vamos para a aplicação pessoal, finalizando a nossa lição, que diz assim: não viva uma vida cristã superficial e estéril. Comprometa-se diariamente em amar a Deus e ao próximo, gerando frutos dignos do reino do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, essa foi a nossa lição de hoje. Que o nosso Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério. Use você, professor, no domingo, quando estará ministrando essa lição, que a sua escola bíblica dominical, que a sua classe seja impactada pela presença de Deus e que você seja um instrumento na mão do Senhor para forjar o caráter de Deus na vida do seu aluno e assim nós termos uma igreja forte, uma EBD forte, com membros fortes, uma família forte, através da palavra, do ensino da palavra de Deus. Deus abençoe. Para quem ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero pedir que você se inscreva,
aperte o sininho das notificações para você ser avisado todas as vezes que nós postarmos os nossos vídeos aqui da IBD Inovadora, para você ser avisado. E você pode deixar o seu comentário de onde você nos acompanha, qual é a sua igreja, qual o seu papel na Escola Bíblica Dominical. Você pode deixar suas dúvidas, suas perguntas, que nós estaremos lendo e respondendo na medida do possível aos nossos irmãos que estão aí interagindo conosco. Meus irmãos, Deus abençoe e nos encontramos na próxima aula em nome de Jesus.